Pois não, meus irmãos, estamos de volta para podermos continuar nossos estudos da lição da Escola Bíblica. Estamos na 10ª edição do segundo trimestre desse ano 2020. Começamos o trimestre estudando acerca da vida do apóstolo Paulo, depois dos seus ensinamentos a algumas igrejas. Hoje tem como título a resistência às heresias. A gente vai ver nesse texto e na exposição do autor da nossa lição de hoje a convicção do apóstolo Paulo lidando com situações e ensinamentos contrários ao Evangelho no primeiro século, naquele tempo, e nos levando a uma reflexão, a necessidade que temos de estar no tempo em que nós vivemos, buscando viver conforme a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus realmente como sendo a única fonte de regra e fé e prática para a nossa vida como crente aqui nesse mundo. O texto bíblico, Paulo escreveu aos Coríntios, sua primeira epístola, capítulo 2, versos de 6 a 16. A gente vai ler o texto bíblico e depois fazer algumas considerações introdutórias e entrar então no que tange a lição deste dia, do dia 7 de junho de 2020. Trazendo o problema com os judaizantes, que é o primeiro ponto. O segundo ponto, falando um pouquinho sobre o gnosticismo, um movimento que existia naquele tempo. Paulo, então, trabalha combatendo e a grande intervenção de Deus na história. E, por fim, a reflexão para pensar e agir. A palavra de Deus nos diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 6 a 16, que é o texto base para a nossa reflexão da escola bíblica desse dia. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus. Seu plano antes secreto e oculto, embora eles o tenham elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Exatamente pelo fato de ter a mente de Cristo que nós somos oposição àquilo que é contrário à palavra de Deus. Nessa introdução, que tem como tema a lição a resistência às heresias, exposta naquele tempo pelo apóstolo Paulo, e trazendo-nos reflexão para esse tempo, essa lição nós queremos ressaltar a argumentação de Paulo nesse texto quanto sua convicção no ensinamento do Evangelho, que não eram ideias próprias, e sim entregue pelo próprio Deus através de seu Espírito, de maneira forte.
foi contra qualquer ensinamento. O apóstolo Paulo foi contra qualquer ensinamento que fosse contrário ao evangelho acerca de Jesus Cristo. Paulo foi, naquele tempo, defensor do evangelho, e demonstrava sua convicção, que muitas vezes a gente percebe não existir no tempo em que nós vivemos. Tem valido muito mais o que a maioria pensa. Algumas pessoas trazem uma reflexão de um determinado posicionamento, e mesmo que a Bíblia seja diferente, mesmo assim fazem. Mas quando nós temos a convicção daquilo que é a palavra de Deus, não podemos deixar de cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia deve continuar sendo para nós que temos a mente de Cristo a fundamentação do que cremos e pregamos, e deve ser nossa regra de prática. Não podemos ensinar algo e fazer diferente. Nós precisamos pela convicção que temos na palavra de Deus, fazer algo e ser coerente em nossa prática. Foi exatamente esse o trabalho do apóstolo Paulo naquele tempo, levando assim as pessoas que eram alcançados pelo evangelho a não se desviarem, a continuarem firmes naquilo que acreditava. Um dos méritos de Paulo foi tirar o cristianismo do casulo do judaísmo e torná-lo uma fé universal. O evangelho é o vinho novo que não cabe em odres velhos. O evangelho é algo que não cabe colocar ensinamentos que já tinha sido ultrapassado. O judaísmo não cabia mais nos evangelhos. E o apóstolo Paulo, então, ele combate essa realidade que tentavam implementar dentro do cristianismo. Paulo é considerado um mito de evangelista, missionário, teólogo e apologista, defendia realmente aquilo que acreditava mediante a sua conversão. Ele era defensor do evangelho, sua pregação era muito bem definida e ele não permitiu sua distorção, expressando-a claramente. Podemos ver isso ele escrevendo em sua carta aos Coríntios, principalmente ali no capítulo 15, quando há aquela divergência dos judaizantes, sugerindo que os novos crentes, que os gentios tivessem que colocar em prática as práticas da lei, e quando o apóstolo Paulo declara e combate, dizendo que a salvação é pela graça de Deus, é pela fé e não pelas obras, não por práticas, inclusive algumas práticas que os próprios judeus tinham dificuldades de fazer no dia a dia. Inclusive esse era o problema que o apóstolo Paulo enfrentou com os líderes religiosos daquele tempo, considerados os judaizantes, que é exatamente o primeiro ponto da nossa lição de hoje. Eles queriam que o evangelho fosse basicamente uma seita judaica, e Paulo, pela sua convicção, entendeu que a justificação pela lei anularia o evangelho. A justificação é pela fé em Cristo e não pela lei. O segundo ponto é acerca do gnosticismo propriamente dito, né? Como nós já sabemos, que eram falsos ensinamentos daquele tempo, e foi exatamente o trabalho do apóstolo Paulo em combater esse ensinamento errado de líderes que se levantavam para tentar influenciar os novos crentes daquele tempo, os crentes daquele tempo. Eles queriam que os cristãos se iniciassem nos mistérios gnósticos. Era um movimento esotérico que ensinava a salvação pelo conhecimento, pela gnosis. Nós sabemos que a salvação é pela fé, pela graça por Cristo Jesus. Infelizmente, sobrevive ainda hoje algumas seitas gnósticas, algumas seitas de instituições secretas e ocultistas, ainda trazendo ensinamentos e levando o povo a serem enganados. Os textos gnósticos são
no segundo século de nossa era, mas eles já existiam na época de Paulo, já existiam no Novo Testamento, tanto que foi combatido pelo apóstolo Paulo. E nós podemos, como reforço na palavra de Deus, as cartas de João tratam mais detalhadamente do conflito com eles, entre suas muitas heresias. Negavam a corporeidade de Cristo, sua morte na cruz, sua ressurreição, bem como a nossa, e ensinavam a salvação por um conhecimento secreto. Opondo-se a isto, então o apóstolo Paulo afirma que o verdadeiro mistério e o verdadeiro conhecimento estão em Cristo. Ao falar da ressurreição, ele afirma que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos também. Diziam que Jesus não era carne, apenas parecia, era alguém que tinha uma aparência de carne, mas na realidade não era. Paulo diz que Jesus veio em carne. Ele escreve aos Tessalonicenses em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 16, o seguinte: sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Para os gnósticos, Cristo não morrera na cruz. A mensagem da cruz nós podemos aprender através da palavra de Deus e dos ensinamentos do apóstolo Paulo, que a mensagem da cruz era a mensagem central, era o ensino central do apóstolo Paulo, e por isso não podemos deixar de lado aquilo que a palavra de Deus ensina mediante a falácias. E foi exatamente o que o apóstolo Paulo se opôs naquele tempo, teve dificuldades, porque eles realmente foram oposição e fizeram de tudo para influenciar no verdadeiro ensinamento. Nós podemos, meus irmãos, alcançar e entender através dessa lição que ainda hoje há muitos ensinamentos e que muitas pessoas, até mesmo aqueles que têm algum conhecimento da palavra de Deus, têm se desviado. É por isso que a gente costuma falar sobre convicção. A mesma convicção que o apóstolo Paulo tinha naquele tempo, é necessário que tenhamos neste tempo convicção na palavra de Deus, com convicção que Jesus Cristo é a mensagem central da palavra de Deus. Inclusive, o terceiro ponto fala exatamente sobre isso, a grande intervenção de Deus na história. Nós sabemos que Deus, ele se mostrou, ele se revelou primeiramente na pessoa do Pai, na criação, e ali, embora tivesse a presença de Jesus e do Espírito Santo, como vemos ali registrado em Gênesis, façamos, no entanto, ao longo da história foi se mostrando na pessoa do Pai. Depois veio na pessoa de Jesus Cristo, e foi exatamente nesse episódio que houve a grande intervenção de Deus na história. Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, foi considerado o clímax da revelação de Deus neste tempo. Segundo o apóstolo Paulo, em Jesus, Deus fez a sua mais espetacular intervenção na história. Por isso, Cristo é tudo em todos, como ele declara aos Colossenses 3,11. É a expressa a imagem de Deus, como ele declara em Colossenses 1,15. Por isso nós precisamos de entender que em Jesus o mundo pode conhecer a Deus, e através dessa realidade pode ter então a sua convicção e lutar para que estas ideias mundanas, diabólicas, essas ideias que são simplesmente falso ensinamento, não venha interferir na vida da igreja, na vida cristã. Infelizmente, vivemos um tempo em que muitas pessoas têm achado que precisa de algo a mais para a salvação, quando na realidade a palavra de Deus apresenta Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da vida. E é necessário que nós reconheçamos que somos pecadores, e mediante a isso pedir a Deus que venha
perdoar os nossos pecados. Precisamos recuperar a centralidade da pessoa de Jesus Cristo na vida da igreja. Ela é dele, a igreja é de Cristo. Ele a comprou com alto preço, preço de sangue na cruz do Calvário. Precisamos, meus queridos irmãos, neste tempo, na condição de líderes, entender que o dono da igreja é o próprio Deus em Jesus. Foi Ele quem pagou o preço. Nós apenas somos servos e que estamos à disposição dele para que o evangelho seja propagado. Precisamos entender, meus irmãos, que quando nós estamos em culto, cada mensagem que nós apresentamos deve ter o centro, a mensagem acerca de Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador do mundo, é Ele que deve ser refletido nesse tempo. Precisamos de entender, alcançar que ainda vivemos oposição no mundo em que estamos. Infelizmente, o diabo brama como leão, buscando quem possa tragar, e coloca ideias estranhas para que as pessoas venham ser influenciadas. Mas nós precisamos de estar cada vez mais buscando a palavra de Deus. E a palavra de Deus que ensina acerca de Jesus deve ser a fonte do nosso aprendizado e do nosso crescimento espiritual. Podemos fechar a nossa lição refletindo um pouquinho para pensar e agir. Devemos combater as heresias e crer que Cristo é o centro da mensagem. Devemos estar recuperando que a cruz é o símbolo da fé cristã. Devemos estar evidenciando o valor da cruz para a igreja, para os crentes. Devemos, meus queridos irmãos, entender que na pregação do Evangelho, Jesus deve ser o primeiro a ser pregado. A igreja é um evento cristológico, seu carro-chefe não é louvor, nem o pregador, nem sua eclesiologia. Cristo é a razão de ser da igreja. Por isso, devemos entender que Cristo é o clímax da revelação, e no dizer de Lutero, o cano dentro do cano. Ou seja, Cristo dentro da Bíblia, Ele é o centro, Ele é a mensagem, Ele é a chave para se entender as Escrituras. Sem Ele não há salvação nem entendimento. O mundo precisa saber disso, e nós como crentes, nós como representantes do reino de Deus aqui neste mundo, precisamos estar evidenciando a palavra de Deus. Devemos estar vivendo a palavra de Deus que fala acerca de Jesus Cristo. Temos que ser oposição. Devemos, assim como o apóstolo Paulo naquele tempo foi oposição a esses falsos mestres, devemos também fazer resistência às heresias, aos falsos ensinamentos. Precisamos estar colocando cada vez mais a nossa vida à disposição do Senhor, para que o mundo conheça Jesus. Surgem os problemas, assim como o apóstolo Paulo teve naquele tempo com os líderes religiosos judeus, com os judaizantes. No entanto, nós devemos ter convicção na palavra, conhecer a palavra, estudar a palavra, pedir a Deus orientações, e assim estar cada vez mais pregando a palavra de Deus, que é o meio de salvação para o mundo. Que Deus possa estar nos abençoando, que na semana que vem possamos retornar e refletir na nossa 11ª lição, e assim crescendo na vida espiritual. Que Deus abençoe os irmãos.